Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, ocupo essa tribuna, senhor presidente, para fazer uma prestação de contas, um relato sobre o meu trabalho político partidário dentro do Partido da República, com os resultados que o partido obteve nas eleições sob o meu comando. Venho também tornar pública, senhor presidente, terríveis injustiças e discriminações que tenho sofrido com origem na brusca mudança de rumo que o PRDF foi compelido a trilhar de cima para baixo, atropelando todos os princípios democráticos que sempre nortearam a vida partidária no pós-ditadura e ainda violentando os preceitos constitucionais mais elementares que constituem a base do Estado de Direito. Quero relembrar alguns fatos políticos relevantes referentes ao Partido da República no Distrito Federal. E quero também protestar publicamente sobre a maneira violenta, arbitrária e ditatorial com que a Executiva Nacional do PR tratou os correligionários de Brasília que trabalharam para o crescimento do PR no Distrito Federal, já que aqui o partido não gozava de credibilidade e estava totalmente desorganizado. Preciso relembrar e tornar públicos fatos importantes referentes às eleições de 2010, porque serão imprescindíveis para aferir a coerência política partidária do PR nacional em relação ao partido no Distrito Federal. Em 2009, o então governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda, e o secretário-geral do PR, deputado federal Valdemar da Costa Neto, celebraram uma negociação política para que o PR em Brasília apoiasse a reeleição de Arruda no governo local. Na ocasião, o secretário-geral do PR, Valdemar da Costa Neto, sob a presidência de Sérgio Tamer, nomeou-me presidente da legenda no Distrito Federal, comprometendo-se a dar-me total liberdade política a partir das eleições de 2010, caso fosse eleito. Graças a um trabalho político sério e coerente, me elegi em 2010 como deputado federal, sendo o mais votado da legenda. Registro que o PR do Distrito Federal elegera em 2006 apenas um deputado distrital e em 2009, à época do meu ingresso na agremiação partidária, havia menos de 5.000 filiados no partido. No exercício e no início de 2010, ano eleitoral, recebi da Executiva Nacional, por meio do deputado federal Valdemar da Costa Neto, a ordem de coligar com o PSC, cujo candidato ao governo era Joaquim Roriz. Foi determinado também que o candidato a vice-governador seria o então deputado federal do PR, Jofran Frejá. A decisão da Executiva Nacional foi prontamente cumprida pela Comissão Executiva do Distrito Federal, com total engajamento dos dirigentes do partido. Na véspera do processo eleitoral, como presidente do PRDF, ponderei com Valdemar da Costa Neto sobre a necessidade de constituir uma terceira via política, desvinculada do rorizismo e do petismo. Porém, o líder máximo do partido manteve o seu posicionamento de apoio a Roriz, o que foi seguido por mim e pelos comandados. Repito que o PRDF elegeu em 2006 apenas um deputado distrital e tinha menos de 5.000 filiados, contas desaprovadas e, consequentemente, não recebia um tostão do fundo partidário. Já em 2010, sob o meu comando, o Partido da República superou 12.000 filiações e aumentou sua representação no parlamento, elegendo 2 deputados federais e 1 deputado distrital. O PRDF, durante o período 2009-2011, cresceu e ampliou sua musculatura política na capital federal, guiado pela visão partidária inspirada no inesquecível deputado Álvaro Vale, segundo a qual, abre aspas, o ideário democrata sepultaria o extremismo do autoritarismo e da inércia partidária, fecha aspas. Destaque nas eleições de 2010, apesar do PR nacionalmente ter apoiado a candidatura de Dilma Rousseff, do Partido dos Trabalhadores, no Distrito Federal, o Partido da República confrontou o PT e trabalhou contra a candidatura de Agnello Queiroz. Após a eleição, apesar do distanciamento político e ideológico e do antagonismo histórico por sugestão do deputado federal Ronaldo Fonseca e do suplente a deputado distrital Bispo Renato, cheguei a conversar pessoalmente em nome da sigla com o recém-empossado governador Agnello Queiroz. Entretanto,
a falta de compromisso do governador com o PRDF acabou por sepultar as conversações definitivamente, em consequência, inclusive, de uma brusca interrupção nos programas governamentais de grande relevância social para a população brasiliense. Era um prenúncio de que mais tarde se confirmaria, por meio de tantas revelações para todo o Brasil, sobre o tipo de política que Agnello é. Friso que, como deputado federal, sempre votei com a bancada do PR na Câmara dos Deputados, seguindo a orientação lúcida do líder Lincoln Portela. É importante apontar que no comando do PRDF mantive uma postura política firme e coerente e sempre participei, à Executiva Nacional, de absolutamente todos os atos políticos que pratiquei. A cada passo, a cada conversa que mantive enquanto presidente regional do PRDF, informei minuciosamente ao Comando Nacional do partido, de forma que jamais poderei ser acusado de ter agido sem respaldo do partido. Enquanto presidente do PRDF e deputado federal, entretanto, mantive uma postura crítica e de oposição em relação ao governo distrital, pois como contador e auditor, identifiquei um nefasto esquema de desvio de verbas públicas no Ministério do Esporte, nas mais de 20 auditorias que pessoalmente eu fiz. Busquei aprofundar-me o máximo e cheguei à conclusão que o atual governador do Distrito Federal, Agnello Queiroz, foi diretamente beneficiado pela organização criminosa instalada naquela pasta. Pior ainda, foi concluir que Agnello utiliza-se da estrutura estatal do GDF para interferir no andamento das investigações do inquérito que corre em segredo de justiça no STJ. De maneira despudorada, o governador tem atuado para manter-se no poder, ora comprando apoio político e silenciando testemunhas, ora destruindo provas. A gritante utilização da estrutura estatal do GDF para interferir no andamento de investigações do inquérito que corre no STJ me levou, inclusive, a representar contra o governador do Distrito Federal, Agnello Queiroz, e o ex-diretor-geral da Polícia Civil do DF, Onofre Moraes, pedindo ao Procurador-Geral da República a adoção de medidas penais, inclusive cautelares, cabíveis no caso. O inquérito do Superior Tribunal de Justiça, que investiga atos de corrupção de Agnello Queiroz, enquanto ministro do Esporte, diretor da Anvisa e no exercício do governo do Distrito Federal, recebe novos e alarmantes elementos a cada dia, de modo que não se sabe até quando este governo perdurará. Nas auditorias que fiz em convênio celebrado pelo Ministério do Esporte com ONGs, sob o comando de Agnello, aferia a existência de uma rede de corrupção onde testemunhas que depuseram em juízo e na polícia apontam nominalmente o governador Agnello Queiroz como o grande idealizador e beneficiário das fraudes. Tenho denunciado na tribuna dessa casa diariamente todos os fatos aqui narrados, de modo que os colegas de legislatura e o povo brasileiro sabem da minha posição política em relação ao governo do Distrito Federal e porquê dela. Nas autoriedades que fiz, nas auditorias que fiz, verifiquei que as ONGs que deveriam oferecer inclusão às crianças carentes, por meio de esportes, funcionavam em conluio com empresas de fachada. Em verdade, essas não treinavam crianças, nem tampouco lhes oferecia material esportivo, transporte ou alimentação. Era tudo forjado, somente para burlar a prestação de contas. O grupo que atuava no Ministério do Esporte tinha tanta certeza da impunidade que sequer dava o trabalho de manter a escrituração contábil compatível com as atividades que desenvolvia. Após ter analisado milhares de documentos, formando minha convicção sobre esses episódios, é impossível que eu apoie o governo de Agnello Queiroz. Não posso violentar minha consciência e meus princípios morais, éticos e familiares que me guiaram até aqui na vida pública. Quando assumi a presidência do PR, não havia sequer contabilidade organizada, estava tudo uma bagunça. Reorganizamos o partido politicamente e administrativamente. Em 2011, como determina as regras, o partido requereu ao TRE-DF a utilização do horário destinado à veiculação da propaganda política regional, sendo-lhe deferida a participação na rádio e na TV no segundo semestre de 2011,
nos dias 21, 23, 28 e 30 de dezembro, nos termos da resolução do TRE-DF. Como presidente do PR, confeccionei a propaganda partidária conjuntamente com o deputado federal do partido, Ronaldo Fonseca, enviando todo o material às rádios difusoras e emissoras de TV do DF, junto com a planilha de inserções, segundo semestre de 2011. Contendo a grade de veiculação das 40 inserções a que o partido requereu ao Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal. Para minha surpresa, no dia 23 de dezembro, sexta-feira, a propaganda política estabelecida na planilha de inserções, segundo semestre de 2011, não foi veiculada, sendo substituída por outras de caráter nacional. Repetindo-se ainda 5 inserções com a fala do deputado federal Ronaldo Fonseca, que já havia sido contemplado com a grade com 14 inserções. Concomitantemente, como descobri depois, foi protocolizado no TRE-DF o pedido de inativação por destituição da Executiva Regional do DF, nomeando-se para a presidência do órgão partidário o deputado federal Ronaldo Fonseca. Ou seja, fui sumariamente destituído da presidência do partido sem sequer ser informado. Ressalto que no exato mesmo dia em que essas ações foram efetivadas, quinta-feira, 22 de dezembro de 2011, o colega deputado Ronaldo Fonseca me acompanhava numa reunião com o ministro dos Transportes, demonstrando até então contentamento e harmonia comigo. Maior ainda foi a minha surpresa ao verificar no TRE-DF a indicação de uma nova comissão executiva regional para comandar o Partido da República no DF, novamente sem qualquer aviso ou notificação prévia por parte da Executiva Nacional, a fim, inclusive, de oportunizar o exercício constitucional do direito à defesa do contraditório. Obviamente, o PR Nacional não tomou decisão de substituir a Executiva Local, consubstanciados os resultados políticos partidários, principalmente obtidos nas últimas eleições de 2010. Outro fator motivador prevaleceu. Por meio da leitura do Diário Oficial do Distrito Federal, algumas respostas começam a aparecer. Juntamente com a intervenção do PRDF, foram sendo efetuadas várias nomeações para cargos no governo Agnello. O PRDF não foi comunicado, intimado ou notificado do ato de inativação do órgão partidário por destituição, vindo tomar ciência a pedido de substituição feito no TRE em decorrência da iniciativa própria. Quando, segundo as regras vigentes do país, o ato de inativação do órgão partidário por destituição e alteração do comando de uma comissão executiva regional deveria ser procedido de notificação, apresentação de defesa e oitiva de testemunhas. Nada disso foi observado, havendo flagrante discriminação e desrespeito à norma constitucional e infraconstitucional. Estou sendo discriminado e injustiçado. De nada valeu o trabalho de anos que desenvolvi junto à minha equipe em prol do PR do Distrito Federal. Fui penalizado e destituído da presidência do PRDF por ter sido leal à determinação da Executiva Nacional, de opor-me à candidatura de Agnello Queiroz nas eleições de 2010, apoiando Joaquim Roriz naquele pleito. Fui destituído do comando do partido por fazer o PR crescer em tamanho e representação política. A partir do que está feito, a determinação da Executiva Nacional de apoiamento ao governo Agnello Queiroz, associadas aos fatos aqui narrados, minha permanência nos quadros do PR está impossibilitada, vez que violenta os princípios éticos, morais e familiares que me guiaram na política ao longo dos 15 anos da vida pública. Não há como forçar-me a apoiar um governo ineficaz, leniente e corrupto, pois essa atitude é incompatível com a minha atuação política e minha própria trajetória de vida. Para concluir, senhor presidente, observe que o governador Agnello Queiroz, em pesquisa realizada pelo IBOP no final de 2011, obteve a pior avaliação do país, apresentando-se como o pior governador do Brasil. Até o ex-diretor-geral da Polícia Civil do DF, Onofre Moraes, vaticinou em vídeo, amplamente divulgado pela mídia de todo o Brasil, que o governador vai acabar saindo do Buriti em um camburão da Polícia Federal. Creio que a situação do governador Agnello é insustentável e que irá continuar sangrando até a sua saída do cargo. Nessas circunstâncias, o partido e os políticos que o apoiarem fatalmente poderão, sob a opinião pública de Brasília, que não suporta mais escândalos de corrupção. O PRDF confrontou Agnello nas eleições de 2010,
não terias motivos políticos para apoiá-lo, principalmente agora, diante de um governo pífio, tomado exclusivamente pela corrupção e pela má gestão pública. Apoiar um governo que foi adversário do PR durante as eleições de 2010 e que hoje tem uma atuação quase imperceptível é uma temeridade. Minha história política não permite que eu compactue com este quadro catastrófico em que o GDF se encontra. Dediquei anos de minha vida viabilizando um projeto político maior, onde buscaríamos aprender com toda a sociedade brasiliense sobre os seus anseios e suas necessidades, a fim de torná-los realidade. Neste projeto político, as bandeiras seriam maiores que os atores. Foi justamente imbuído desse sentimento que filiei-me ao PR e recebi do Comando Nacional o compromisso que poderia tocar esse projeto e resgatar os valores já tão esquecidos na política do Distrito Federal. Acabei traído, não sei se pelo partido ou por minha própria inocência, ao acreditar na palavra das pessoas e nos compromissos firmados. Mas após todos esses episódios, quando sou perguntado a que partido pertenço, sinto-me constrangido em dizer, sou do PR. Assim, venho tornar público todos esses fatos, para que meus quase 100 mil eleitores saibam que fui leal e fiel aos ideais que me conduziram a esta casa. Quero esclarecê-los, porque não posso ficar omisso diante dessa discriminação e perseguição que venho sofrendo. Eu não mudei, foi o PR que mudou. E uma das razões certamente pode ser encontrada na leitura do Diário Oficial do Distrito Federal. Muito obrigado, senhor presidente.